Lei anticrime, punição mais severa aos bandidos, a gente vê no dia a dia que a ação dos criminosos não para de acontecer. Dessa vez, no bairro Nobre aqui de São Paulo, um homem que passeava com um cachorro na calçada, com os dois cães dele, no bairro do Brooklyn, foi abordado por 3 criminosos que estavam em 3 motos. A vítima era policial civil, reagiu e acabou sendo baleado por um dos bandidos. E também, um dos bandidos acabou sendo atingido pelos disparos. Novamente, a gente falando tanto sobre a lei anticrime para que realmente avance, mas essas ações têm se tornado cada vez mais frequentes e exemplifica também que realmente a gente precisa de uma nova legislação, não é mesmo, Mano Ferreira? Exatamente, David. Cenas do cotidiano. O policial que foi atingido foi socorrido depois por uma viatura da GCM e um dos bandidos que também foi atingido foi socorrido pelo seu comparsa. É muito triste que essas histórias sejam cotidianas. A gente precisa superar no Brasil a banalização do crime que entrou nas nossas vidas. A gente espera que o avanço da discussão da lei antifacção, que vai fazer com que as penas sejam mais duras, possa, de fato, avançar no Senado, corrigindo alguns dos pequenos problemas que ainda existem na legislação, para que a gente possa efetivamente mudar a página no enfrentamento ao crime, porque conviver com isso ninguém aguenta. Fernanda Fonseca, você que também acompanha todo o cenário político, de que forma que a legislação precisaria avançar e quais também as mudanças que o Senado deve fazer? A gente conversou com o Hugo Motta ontem, presidente da Câmara dos Deputados, aqui no Morning Show, ao vivo. Ele falou sobre bastante coisa, fez críticas ao governo que se opôs a esse projeto de lei. Quais as principais mudanças mais significativas que você acha que precisa ter para realmente a gente ver uma mudança acontecendo? Bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. Você falou bem, um país para ter sucesso, um país capitalista, um país que tenha prosperidade para os seus cidadãos, ele tem que ter segurança jurídica e segurança pública. Assim os negócios podem prosperar, as pessoas podem viver suas vidas de forma próspera, civil. E então esse vai ser um dos pontos-chave para a próxima eleição. É uma questão que pega todo mundo, todos os cidadãos, ela atinge a todo mundo, independente de raça, de sexo, de idade, de classe social. A segurança é um ponto chave, principalmente no Brasil. Casos como esse chamam muito a nossa atenção porque acontecem em bairros nobres, onde teoricamente teria menos violência, mas eles acontecem em toda a cidade. Então eu entendo que o Congresso, chegou a hora do Congresso realmente dar um passo à frente, tomar as rédeas dessa discussão, e eu acho que quem conseguir fazer isso da melhor forma possível e mostrar para a população o que está fazendo, vai ter uma enorme vantagem nas próximas eleições. E eu acho que todo mundo sabe disso, não só o Executivo, a gente fala muito do presidente, mas também o Legislativo, os senadores, deputados que abraçarem essa pauta, com certeza vão sair na frente nas próximas eleições. E tem dado também uma pesquisa que saiu agora, que revela que quase 60% dos traficantes queriam sair caso tivessem uma outra renda. O Mano Ferreira vai trazer mais detalhes sobre esse levantamento pra gente, Mano. Pois é, de acordo com o estudo, 36% dos que responderam disseram que se tivesse alguma outra atividade laboral remunerada, sairiam do crime para o mundo do trabalho formal. E cerca de 20% também disse que se conseguissem ter a chance de abrirem o seu próprio negócio, deixariam o crime. Isso mostra, David, na minha opinião, como que o enfrentamento ao crime na prática, também passa por criarmos condições de prosperidade dentro da vida honesta. No Brasil, o trabalho honesto precisa ser mais lucrativo do que a criminalidade. A gente está falando, na prática, de uma escolha que é racional. E para convencer jovens, sobretudo, a não adentrarem no mundo do crime, a gente precisa ser capaz de ter uma economia privada e formal que seja pujante, que seja dinâmica e que consiga atrair esses jovens, porque boa parte daqueles que entram na criminalidade são recrutados ainda menores de idade. Agora, Ana Beatriz Hirsch, que está aqui com o seu modelito, a sandália que parece mais um ouriço, deixa eu reparar bem aqui. Depois eu vou pedir para dar um zoom, porque realmente está incrivelmente exuberante, vamos dizer assim. Mas você acredita que também, nessa concepção do projeto de lei anticrime, essa questão de você tratar aqueles criminosos que fazem muitas vezes, aqueles que querem sair do tráfico
reféns, ou seja, se você sair, muitas vezes você está morto. Você acha que precisaria avançar também nesse sentido a legislação? Para que a gente não veja um reflexo como esse trazido pelo Mano? David, eu acho que nesse aspecto a gente não está nem falando de legislação, mas a gente está falando de políticas públicas de acolhimento. Veja, o Mano coloca uma situação que infelizmente é real. Acho que tem um outro ponto, que é o fato de que existem princípios que a gente tem que ensinar para a sociedade desde que elas nascem. E embora o tráfico possa vir a ser mais lucrativo no curto prazo, é um crime. Existe uma série de riscos e de desvantagens atrelados e a gente não pode esquecer disso e colocar todas as pessoas que entram na criminalidade como isoladamente vítimas, porque eu acho que não é bem assim. Mas, de todo modo, entendo que exista um problema sério social que, infelizmente, leva ao recrutamento de crianças e adolescentes para essas práticas criminosas. E aí a gente entra nessa seara que o Mano coloca de que elas não conseguem sair. E elas não conseguem sair porque elas não têm para onde correr. Seja pelo aspecto de que os chefões do crime, de alguma forma, vão puni-las por deixarem de cumprir as suas ordens, e isso é muito perigoso, mas também porque elas não vislumbram alternativas. Muitas vezes já deixaram a escola, não levaram seus estudos adiante, e então não vêm, sem ser na prática criminosa, qualquer fonte de renda. E é aí que eu acho que a gente tem que atacar também, porque nós precisamos dar oportunidade para aqueles que querem sair da criminalidade. É claro, essa oportunidade deve vir acompanhada deles terem cumprido as penas pelos crimes que cometeram, porque sem isso eles também não vão ter aprendido a lição e vão achar sempre que voltar para a prática do crime vale a pena. Diego Tavares, qual a sua opinião? Olha, David, enquanto o Mano falava, eu lembrei de um estudo que eu vi há algum tempo, o estudo do professor Perry Chiquida, da UniOeste, e nós temos Perry Chiquida, um renomado professor que fez um estudo com detentos aqui do estado de São Paulo. E ele constatou, salvo engano, que a renda proveniente do crime, ela é em média 13 vezes maior do que a renda que você obtém no mercado de trabalho. Então nós temos um longo caminho para chegar nessa solução que o Mano aponta. Mas esse estudo ele traz um dado interessante também, que para a maioria desses presos, o cometimento do crime ele é fruto da falta de um freio moral. É falta de um pai que na infância colocou essas crianças em um caminho mais correto, falta de uma mãe que poderia também ter dado uma educação um pouco melhor para essas crianças que infelizmente vão parar no crime. Então, a reconstrução dos nossos padrões tradicionais de família também é uma das etapas para que nós possamos resolver essa gravíssima questão de avantajamento do crime que nós temos na sociedade brasileira. Esses estudos, o que nós estamos apontando agora, né, a respeito da possibilidade de ter um trabalho formal, ele de certa forma contrapõe esse estudo do professor Perry Chiquida, porque, enfim, por essência, como eu disse, é mais uma falta de freio moral do que a falta de um trabalho. De repente, se essa pessoa que está dizendo que sairia do crime se tivesse oportunidade no mercado de trabalho, quando se deparar com a realidade do mercado de trabalho, onde, enfim, infelizmente, pelas condições do Brasil, é mal remunerado. O empreendedor também, ao contrário do que se diz, no Brasil ganha muito pouco, dado do Sebrae, em média, R$5 mil por mês. Talvez o crime ainda continue sendo mais interessante. Então, é um problema muito complexo, multifacetado e, como sempre, né, para todo problema complexo se apresentam muitas soluções simples e equivocadas. Exatamente. Eu queria complementar aqui um ponto. A gente falou aqui sobre apertar as leis, que é uma forma natural de você impedir ou inibir crimes. A gente falou sobre ética e moral na família, que também é uma forma de você impedir que a população siga esse caminho. Mas esse caminho, esse terceiro ponto que você falou é importantíssimo. A gente tem que criar um ambiente para negócios, um ambiente profissional mais amigável no Brasil. Porque o caminho para o crime é um caminho muito sedutor. Ele é fácil, você não precisa de graduação, você não precisa de processo seletivo. Está ali na sua frente. E os retornos são altos, justamente por estar à margem da lei. Então, um outro caminho para a gente poder combater o crime e esse tipo de postura da população é fazer o outro caminho ser mais fácil também. O caminho de empreendedorismo, o caminho de reduzir impostos nas empresas de forma que possam oferecer salários melhores, condições melhores para os seus profissionais. E, ou seja, na hora do jovem escolher como que ele quer ganhar dinheiro, já que um caminho está fácil e remunerando bem, vamos pegar e vamos fazer o outro caminho ficar mais fácil também e remunerar bem.
E é uma outra forma virtuosa da gente combater isso em sua origem. E sabe uma coisa? Tem um estudo que mostra que na faixa de entrada, né, porque é importante dizer, na economia do crime existe uma progressão de carreira, tá? Quem está no topo da criminalidade recebe 90% a mais do que quem está entrando no crime. E quem está entrando, 50% tem entre 13 e 15 anos e recebem 23% a mais, em média, do que aqueles vizinhos que vão buscar um caminho no trabalho honesto e formal. Detalhe, a carga tributária no Brasil é de 35%, ou seja, é maior do que a diferença de remuneração que aqueles que são aliciados pelo crime, ainda menores de idade, acabam recebendo. Então, mano, só queria que você visse aqui comigo, ó, o Lucas, que tá com essa foto de pirata da nossa audiência, ele disse assim, ó, mas entrevistaram os traficantes e não prenderam? Essa pesquisa foi feita como? Mas, veja, tem duas... Fiquei me questionando isso também. 3 pesquisas, né? A primeira é da CUFA, que é a Central Única das Favelas, que tem uma série de pesquisas no Brasil todo sobre o ecossistema das favelas e, no geral, de forma a apoiar o empreendedorismo. O trabalho da CUFA é muito interessante. Outra pesquisa, o Diego citou, é do Peri Chiquida, que é um acadêmico, professor de economia. Então, assim, ele não tem poder de polícia para prender os entrevistados. E ele fez a pesquisa com detentos. Com detentos. Que já estavam presos. Estavam presos. E uma outra pesquisa também da FGV, também conduzida por acadêmicos. Então, enfim, acadêmico tem o papel de tentar entender como funciona um fenômeno, não de prender os entrevistados. Esse papel cabe à polícia. Mas esse trabalho é muito importante para dar condições ao poder público de planejar a forma de atuar no combate ao crime. Então, conhecer esses dados é muito importante. Então, mas daí, só um parênteses aqui. A gente cada um de nós apresentou uma perspectiva do problema que é multifacetado. E aí, a minha crítica ao poder público é que, normalmente, eles focam em uma dessas facetas, apresentam um projeto de lei mirabolante, como essa história do PL, antifacção, como se um elemento isolado fosse capaz de mudar o ecossistema como um todo. Eu gostaria, e eu faço essa crítica cotidianamente aqui no Morning Show, que a gente tivesse políticos que estivessem mais preocupados com o Estado, com a coletividade, do que propriamente com a sua reeleição ou com a sua eleição. Porque a gente vê que a gente só vai caminhar no enfrentamento real deste problema se a gente tiver uma política de Estado que vai além de um ou outro governo, vai além de um ou outro ente federativo. E a gente não vê essa integração, a gente não vê essa união de esforços. O que a gente vê são pessoas isoladas tentando protagonizar uma solução que é inexequível na prática de forma isolada. Então a gente precisa parar para olhar para isso, para eleger representantes que efetivamente se preocupem com o nosso futuro e não simplesmente com quanto dinheiro vai ter no seu gabinete no período seguinte. Eu vou até além, Ana. Não é só uma questão de parlamentares que buscam soluções para pontos isolados do problema. Infelizmente, tem muita gente que inclusive rema contra. Um exemplo, acho que muito concreto a respeito disso é a questão da Cracolândia aqui em São Paulo. Diversos parlamentares defendendo que a Cracolândia persistisse no centro de São Paulo, que fosse mantida ali por, enfim, questão relacionada à autonomia do usuário de droga, que, enfim, claramente já não tem condição de responder por si, que já está num estágio da adicção na droga que, enfim, a pessoa não tem mais vida. É literalmente um zumbi. Então, nós temos também esse problema de parlamentares políticos que, ao invés de não só oferecerem uma solução mais complexa para esses problemas, também acabam se tornando parte do problema, né? Propondo medidas que agravam esses problemas. O Mano Ferreira trouxe a informação sobre a pesquisa, né? Que se trata realmente de condenados. Vamos falar de uma outra pessoa condenada